Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade, né? A live que a gente iniciou, que é a primeira parte, foram 2 vídeos, né? Me parece que esse é o terceiro ou o quarto, né? Eu vou ver depois, na hora que eu for colocar, porque eu tô gravando um atrás do outro, porque senão daria aí mais de 3 horas, né? De vídeo e fica muito pesado para carregar. Então, vamos aí iniciar hoje, continuando falando sobre rituais na Umbanda, tá? Vamos falar hoje sobre cerimônias, celebrações e consagrações. Vamos lá? Se você perdeu os vídeos anteriores, vai lá no canal, dá uma olhada, playlist Entendendo a Umbanda. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, não perde seu tempo não. Se inscreve e venha estudar junto com a gente. Não para que a gente tenha mais inscritos, mas para que você venha somar o estudo com a gente, né? Não somos monetizados no YouTube e o nosso propósito não é esse. O nosso propósito é espalhar o conhecimento. Vem estudar com a gente, vamos lá. Cerimônias, celebrações e consagrações. Normalmente esses termos, cerimônia e celebração, estão diretamente ligados aos ritos religiosos e guardam semelhanças. Cerimônia ou celebração de um casamento, batismo, funeral. Já o termo consagração pode ser usado de forma mais simples. Consagração de elementos para o trabalho com ervas ou consagração de um maço de ervas para um benzimento, por exemplo, tá? Usaremos vários desses termos no decorrer, né? Ele fala aqui no decorrer do livro. Mas a gente não vai estudar o livro todo, tá? Nós estamos estudando só essa parte aí, falando sobre rituais no momento, tá? Interessante também deixar claro que alguns termos aqui usados não são literais. Por exemplo, o termo mistério, na sua definição básica, é algo secreto, escondido, de suspense, segredo, compartilhado entre iniciados ou entidades divinas, de significado ou causa oculta que não se pode explicar. Se você quer saber um pouco mais de mistério, tem um vídeo no canal, tá? Na playlist também, Entendendo a Umbanda. Dá uma olhadinha lá, tá? Mistério vem do grego. Mysterium, coisa secreta. Tem relação com a ação de cerrar ou calar a boca. O verbo é, MY com acento E e M. Não vou nem falar para não agredir a forma de ler, tá? Fechar, se fechar. Calar, mister. Eu acho que é misters. Que se fecha. O que guarda segredo, o iniciado. Nós usamos esse termo para aglutinar, ajuntar, mesmo o conjunto de poderes e forças que ativamos nas ervas. Então, o mistério vegetal ou o mistério das ervas é esse conjunto, né? Todo esse processo. Logicamente que existe um mistério oculto do sagrado, do velado, que ainda não pode ser revelado dentro da Umbanda, dentro do ritual de Umbanda, tá? E lá nesse vídeo falando sobre mistério, fala muito sobre isso, tá bom? Mas aqui ele tá falando desse mistério de aglutinar, tá bom? Formado por divindades elementais, seres da natureza e de dimensões incompreensíveis para os humanos, também de espíritos humanos e humanizados que se ligam a esse poder divino, assim como seus guardiões e manifestadores religiosos ou não desse mistério. Os sagrados caboclos na Umbanda são um exemplo desses espíritos que, absorvidos pelo mistério, passam a manifestar seu poder no meio humano, material ou espiritual. Já os seres da natureza, quando evocados, podem responder na forma de árvores, animais, vibrações perceptíveis aos sentidos, até mesmo como partes de um vegetal. Raízes, sementes, flores, aromas e sabores, verdadeiro pulsar vivo da Mãe Natureza. Lindo isso, né, gente? Então, é dessa forma, né, a gente vai tendo contato com seres, né, da natureza que são evocados no ritual de Umbanda.
O mais comum é percebermos a vibração pelo mental e pelo emocional. Algumas pessoas com uma sensibilidade mais perceptível ao físico citam um frio na barriga, um arrepio, precedido por um sentimento de plenitude ao trabalhar com essas energias, né? Dá mesmo uma sensação. Eu sinto muito forte quando eu estou evocando alguma dessas energias, né? Eu sinto como se minha mão levitasse. Não é que eu estou segurando, é como se ela estivesse levitando, né? E em algum momento, essa levitação, ela passa para o meu corpo inteiro. Então, é como se eu estivesse meio que flutuando, sabe? Às vezes, essa energia é muito forte. E aí eu sei quando o axé foi recebido dessa forma, tá? Os mistérios são energia pura. Deixa eu ver, eu acho que eu pulei aqui. Não, é isso mesmo. Os mistérios são energia pura para nós e tomam a forma que damos a eles. Ao preparar e executar um ritual, tendemos a imaginar como ele se processa no astral, criando vórtices, campos vibratórios, passagens energéticas em todas as direções, mandalas multicoloridas, enviando seres nessas formas que citamos, para que hajam em nosso favor, em nossos corpos astrais e no campo vibratório espiritual de nossas casas, local do ritual ou do templo, né? Então, essas formas de criar uma visualização, né, de tudo aquilo que está acontecendo ali naquele momento, isso é muito importante, né? Isso é muito forte dentro do ritual de Umbanda, tá? Saiba que essas formas dependem mais da criatividade mental do que da clarividência propriamente dita, né? Então, por isso que é muito bom meditar, porque auxilia nesse processo até mesmo na hora da oração, tá? Nossa mente é rastreada, lida e decifrada por esse poder. E a energia se condensa da melhor forma para que possamos compreendê-la. Mesmo que para essa realização não seja necessário um show de luzes e cores, temos a bênção de percebê-lo para que se estabeleça uma ligação mais adequada do nosso mental emocional ao poder realizador. Olha como isso é bonito, né? Então, isso auxilia no nosso fortalecimento da nossa fé. Então, o que a gente precisa para isso? A gente está a gente tem um grupo, né, de estudo no WhatsApp, né, sobre mediunidade, e estamos aí, iniciamos na semana passada estudo sobre meditação, porque a meditação ela auxilia muito no processo de mediunidade. E aqui, como disse, né, o Adriano Camargo, também auxilia muito no processo da oração, da determinação naquele ritual, tá? Seres da natureza já foram e são ainda interpretados como seres mitológicos, folclóricos, como o Saci, mula sem cabeça, boitatá, curupira, caipora, entre tantos outros. Na própria mitologia iorubá, né, uma lenda Itã, né, as lendas são chamadas também de Itã, que fala sobre o pai orixá Ossain, né, ou Ossain, né, Ossanhe, né, o sagrado orixá das folhas, que ao refugiar-se na mata encontra Aroni, um ser de uma perna só, com um pássaro sobre a cabeça, que o ensina o segredo das folhas. Eis aqui uma descrição da conexão com o mistério vegetal e seus guardiões. Olha que lindo, gente, muito lindo, né? Muitas entidades espirituais na Umbanda, Catimbó, Jurema e outros cultos que têm a natureza na sua composição básica são guardiões iniciados nesse mistério, portadores de elementos simbólicos e realizadores de funções no astral que ressoam em nosso campo humano. Então, assim, muitos espíritos que incorporam na Umbanda estão guardando um mistério, né? Estão ali na proteção, né, de alguma parte da natureza.
caboclos, né? Pretos velhos também. Então, assim, nós não sabemos o trabalho na totalidade do que eles executam, quando eles não podem falar. Agora, quando eles podem, né, nos explicam o que pode ser dito, tá? Cachimbos, maracás, arco e flecha, cajados, cabaças carregadas de essências sutis da natureza são exemplos desses elementos de trabalho. Nós, ao conectarmos-nos a esse mistério, mesmo de forma empírica, somos inspirados e estimulados a criar ou a adquirir ferramentas de trabalho simbólicas que facilitam a ligação do plano astral espiritual com o nosso plano humano material. Então vejam, não é que a religião é uma religião materialista, como dizem alguns irmãos de outras religiões. Mas é uma religião que trabalha, né, na matéria aquilo que tem no espiritual para que seja feito um vínculo. Não fica só no nosso mental, sabe? Fica sim em toda a condição de que a gente cria, né? A criatividade. Você tem ali um cachimbo na sua mão, né? E ali naquele cachimbo, o preto velho está ali usando a fumaça daquele cachimbo. Ele está usando a parte espiritual daquele cachimbo. Então são exemplos, né? E ele deve citar mais alguns aqui. Vamos lá, vamos continuar. É comum vermos as benzedeiras ou os raizeiros, como citamos, né? Como ele já disse aqui no início do livro, né? Ou lá no início desses vídeos falando sobre rituais, com ferramentas de trabalho que muitas vezes não percebem ou dão a importância ao valor energético que tem. Então, eles fazem e nem sabem, né, o quanto que isso tem de energia ali, tá? Esse conhecimento oculto faz parte do universo dos mistérios, né, dentro do ritual de Umbanda. Lembra aquela sua vizinha, a senhora idosa da rua, que tem um jardim em casa e não deixa ninguém pegar nada lá? Antigamente a gente via muito isso, não podia nem pegar uma rosa, né? Sempre fui doida com rosa, gente, misericórdia. Eu sempre fui doida com rosa. Eu passava perto das rosas assim, no jardim, dava vontade de ir lá e catar. E minha mãe fala que quando eu era pequena, eu queria puxar, né, as rosas assim, né? Minha mãe uma vez me deu até uma palmada na mão que era para eu poder parar com aquilo. Mas eu sempre fui apaixonada por rosas. Então, assim, as pessoas antigas, você não podia fazer isso não. Se você pegasse as rosas, eles ainda jogavam ainda uma praga em você. Muitas vezes eu vi isso acontecer, né? Se você pedir um galho de arruda, ela arruma para você, mas ela mesma vai pegar, né? Com sua faquinha ou tesourinha antiga, né? Que ela tem todo um ritual para ela pegar e corta um galho para você. Senão o pé de arruda morre. E morre mesmo, né? Então, assim, eu já vi, né? Pé de arruda morrer mesmo, eu já vi, porque alguém foi lá e colheu, sabe? Então, assim, eu lembro que aqui em casa, a gente tinha um pé enorme de manjericão. Agora já tem outro pé enorme de manjericão, né? Mas a gente tinha um enorme, né? E aí, eu não sei, teve uma pessoa que colheu manjericão, acho, se eu não me engano, foi até minha mãe. Ela colheu o manjericão, eu acho que foi ela, não sei quem foi. Eu sei que a pessoa não estava bem energeticamente, né? Foi lá e colheu o manjericão. Gente, o manjericão foi adoecendo de baixo para cima, morreu todinho. Ele era enorme, mas enorme mesmo. Coloca aí uns 2 metros assim, quadrado assim, 2 assim, sabe? Ele era enorme, aquela moita enorme, e morreu, sabe? Ele secou de baixo para cima, ele foi morrendo, eu fui ficando apavorada. Mas ele morreu, não teve como, né? E isso acontece, até mesmo se você não estiver bem, você colher mesmo as suas próprias ervas, isso pode vir a acontecer, né? Por conta da sua energia. Você não orou, você não pediu, então acaba isso acontecendo, né? Bom, vale lembrar que uma erva, um vegetal, reconhece quem cuida deles. Isso é fato, né? Quem rega, quem aduba a terra e reconhece também quem gosta e quem não gosta de plantas, né? E a energia que a pessoa está.
Ele reconhece. É um reino aonde, quando nossa essência estagia, já começa a sentir essas primeiras impressões, né, do sentir, né? É nesse reino vegetal que começamos a sentir. Então, assim, as plantas sentem as pessoas. Então, é por isso que algumas morrem, tá? Isso, e sem contar que existe toda uma dimensão vegetal onde existem seres ali. Então, não é só... o fato é como nós já estivemos nessas dimensões, né? Então, não é só um fato de reconhecer, né? Existem seres ali. Se você não tem respeito pela erva, você está ferindo aqueles seres. Isso está impregnado na aura de cada um, seus gostos pessoais e sua ligação com a natureza, né? Isso é fato dentro do ritual de Umbanda. Quem naturalmente respeita uma árvore nunca irá gravar no seu tronco com uma faca, canivete ou prego um coração com nomes para provar seu amor a alguém. Porque você está ferindo a árvore, você está machucando a árvore, né? Então não se faz isso, gente. Ali tem toda uma dimensão vegetal onde existem outros seres, tá? Isso para uma árvore dói. Fica na sua memória que, se não é igual à nossa memória humana, é uma lembrança que percorre através da vibração da Terra e ressona em todos os vegetais do planeta. Onde estiver, essa pessoa será reconhecida como alguém que maltrata uma árvore. Então, gente, tá vendo? Olha essa tela vibratória. A gente falou sobre tela vibratória, né? No vídeo Espaços Religiosos, né? Que foi aí no canal ao ar já tem alguns dias. Dá uma olhada lá. Essa tela vibratória, ela é muito ampla. Agora, vegetal também. Então, vamos lá. Isso não quer dizer que você nunca mais poderá cortar a grama do seu jardim, né? Ou tirar aquelas ervas daninhas que insistem em invadir seu canteiro de flores. Ou podar, né, uma planta para que ela tenha força e vigor para continuar dando seus brotos, né? Sabendo se dirigir à natureza, à terra, às ervas, podemos até cortar uma árvore, desde que seja justo e necessário. O seu padrão e conjunto energético, espiritual e vibratório será absorvido pelo todo energético que compõe esse mistério vegetal. Então, sempre que você for podar uma árvore, podar uma roseira, um arbusto, peça licença aos tronos ali, né? Aos orixás, a Pai Oxóssi, a Pai Ossan, que é o dono das folhas. Peça licença a toda aquela dimensão vegetal. E peça licença aquele arbusto, aquela árvore, aquela roseira, para que você ela converse com ela, dê amor a ela, para que ela dê novos brotos, né? Para renovar a vida dela. Então, haja com respeito com a natureza, que ela te dá de volta, né? Todo aquele respeito, com amor, com energias, né? A vida, né, das plantas não segue o padrão humano. Sua forma biológica de vida física em relação a outros elementos é a mais aproximada de nós seres humanos, pois nasce, cresce e morre. Tem tempo de vida marcado pela sua característica de espécie e de acordo com as condições naturais. Seu espírito não é uma identidade única. Então, assim, não é que é um espírito dentro de uma planta, né? Tem uma essência ali. Um ser divino que está ali, né? Tem os orixás nessa dimensão, tem tudo ali, né? Então, são seres da natureza que estão ali naquele vegetal, tá? Então, a gente deve ter respeito, né? Dessa forma. Imanência como espírito coletivo, como um cardume de peixes, com milhares de sua espécie viajando nas águas e de repente viram em outra direção, animados por um espírito de coletividade. Espírito de coletividade é modo de falar, né, gente? Então, assim, é algo que traduz um todo, né? Naquela
naquele reino vegetal. Num jardim, bosque ou floresta, né, ou mata, esses espíritos coletivos respeitam suas famílias. As alfazemas de todas as espécies e variações, né, serão sempre ligadas aos elementares responsáveis pelas alfazemas. Os boldos, a mesma coisa. Assim como as frutíferas e os seres ligados a elas, assim como o grande espírito que anima, né, como um pulsar único, as grandes florestas como a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. E aí é lindo quando a gente escuta o caboclo dizer, né, salve toda a mata virgem. O que é virgem? Está sem interferência do ser humano, nas energias do ser humano. Agora, existem alguns que vão para devastar. Vamos pular essa parte que é até triste demais, né? Isso também não justifica o desmatamento, pois esse grande espírito coletivo sente, assim como nós, a falta de um órgão retirado sem que se cumpra a lei divina que rege todas as coisas. Se lhe tirarem uma unha a sangue frio, será que você não sentirá dor? Assim, uma árvore cortada pelo simples prazer ou pela sede econômica faz com que a grande floresta ressone em todo o planeta uma falha nesse pulsar de energia, que está saindo muito caro para nós seres humanos. Muito caro, porque está causando mudanças climáticas. Então pare e pense no que você tem feito, né? E assim, numa floresta, como num rio, numa pedreira ou cachoeira, assim como no mar, que conforme nós, seres humanos, vamos destruindo-os, eles vão sentindo e deixando de ser elo de ligação divina com planos da existência multidimensionais, que alimentam o nosso meio humano com energias sutis e complexas, responsáveis pelas trocas transformadoras de vibrações dessas densas e humanas, vibrações leves e luminosas. Então, assim, eles absorvem, eles emanam, eles transformam. E quando a gente vai devastando, quem vai fazendo isso? Cada vez mais isso vai diminuindo e vai gerando as catástrofes climáticas que estão acontecendo, né? E muitas dessas ligações são responsáveis pelo clima do nosso planeta, alimentando os elementais responsáveis pelas chuvas, ventos e mudanças climáticas necessárias para que esse planeta abençoado seja realmente um manancial de fartura em todos os sentidos. Cuidando da natureza, estamos cuidando do planeta. Um rio poluído praticamente anula milhares de seres espirituais, elementais, ou pior ainda, negativa-os e negativa também outros que, em forma de ser, não compreendem os porquês de nós, seres humanos, sermos tão ingratos com o Pai e a Mãe, natureza, que dão tudo de graça e com amor a nós. E nós, dia a dia, vamos colhendo os frutos dessa semeadura, né? Que, diga-se de passagem, ele fala aqui maldita, de ingratidão com a Mãe Terra, na forma de catástrofes e acidentes que, de naturais, não tem nada. Assim, a resposta à flor da pele das toxinas que injetamos em nossa própria casa. E aí a gente vê tudo o que está acontecendo agora. Pense nisso. Pense nisso. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.